Oi pessoal, meu nome é Lucas Barroso, estou aqui para mais um vídeo no canal Mente de Ouro e hoje nós falaremos sobre a dinâmica da superfície terrestre, certo? Por exemplo, a gente começará falando sobre a teoria da deriva continental. Mas antes de a gente começar o conteúdo, já vai se inscrevendo no canal, deixa o joinha, compartilha esse vídeo para que ajude mais pessoas. Bom, vamos começar com a teoria da deriva continental. É basicamente a teoria que diz que nós estamos atualmente, e estávamos, em cima de uma placa gigantesca e essa placa se dividiu e essa teoria foi feita por Alfred Elgener no século XX, que era um geólogo no caso, né? Ele fez a teoria, mas como ele não conseguiu finalizá-la, ele tinha o intuito de saber se realmente era ou não separado, né? Porque aí os alunos dele fizeram um estudo entre a América do Sul e a África Central, perto ali da África Central, mais ou menos ali na África Central principalmente. E para ver se no Oceano Atlântico aqui no meio tinha algo relacionado a fósseis ou rochas que batiam com o tempo, entendeu? Para ver se realmente isso era verdade. E os alunos dele fizeram isso e viram que as rochas tinham muita relação, os próprios fósseis, que também foram encontrados fósseis da deriva continental, da era paleozoica, até mesmo do período pré-cambriano. Alguns bichinhos que foram encontrados da era paleozoica, e se você não viu meu vídeo sobre o tempo geológico, já pula esse vídeo aqui um pouco e assista lá, e depois você volta para esse vídeo para assistir aqui. Bom, na era paleozoica existiam os fósseis, que eu falei, os fósseis qual é o nome? Trióbita fossilizada, a trióbita, que era um inseto da era paleozoica. Mano, é antigo demais. 252 milhões de anos. Esse bichinho encontrava-se a 15 quilômetros abaixo da superfície terrestre. É muito profundo, entendeu? E tudo isso da relação com a deriva continental, né? Que é muito interessante a gente estudar sobre a Laurásia, Gondwana, sobre o Rondônio. Se eu não me engano, era Rondônio, o nome de um outro continente que a gente estuda em geografia nas faculdades, universidades de geografia. Aí também tem a Pangeia e atualmente os nossos continentes, né? Nossos continentes atualmente. E é a formação dos continentes. E a deriva continental realmente é verdadeira, a teoria da deriva continental. A gente realmente está em diversas placas tectônicas interligadas, sejam elas oceânicas ou sejam elas continentais. Bom, agora, já que a gente sabe sobre a deriva continental e sobre que ela é uma teoria verdadeira e foi criada por Alfred Elgener, agora a gente vai para camadas da Terra. E aí a gente vai entrar em conteúdos além do que a gente vê em ciências. E é muito interessante a gente ver cada uma das camadas. Bom, a gente inicia ali na litosfera, na crosta continental ou na crosta oceânica. Bom, aqui está. Eu tirei um pedaço da Terra. Aqui até agora eu não fiz as outras partes, que vão ficar com mistério. A gente vai primeiro por partes, né? Aí aqui eu vou explicar mais sobre uma só descontinuidade, tá, pessoal? Aí aqui a gente tem a crosta terrestre, né? A crosta terrestre, que tem a litosfera, que é essa camadinha aqui, é a camada mais externa do planeta Terra. E é basicamente a camada que a gente vive, né? A crosta terrestre. Ela é marcada pela descontinuidade de Mohorovic. E aí você me pergunta, Lucas, o que é descontinuidade? Bom, a descontinuidade em geografia, a gente vai ver que é basicamente as diferentes camadas que diferenciam por causa de espessura, de pressão, de tamanho, de temperatura.
E a gente vai ver principalmente sobre descontinuidade de Mohorovic. É só pra você lembrar do Vic aqui no final do nome, ó. Mohorovic. O morro do Vic. Mohorovic. Olha, é claro que isso não é uma zombaria com o nome do moço, não é, pessoal. Mas é basicamente pra gente lembrar na hora da prova se cair, né, claro. Ou provavelmente vai cair com uma questão de marcar X. E aqui a gente tem a crosta oceânica, a crosta continental. Eu separei elas duas aqui nessa imagem, porque a gente vê a diferença entre relevos, né? E a gente vai ver provavelmente na próxima aula. Próxima camada. Aqui a gente tem a astenosfera, que está relacionada com o manto externo, o manto superior. Bom, a astenosfera era constituída em magma, que é a rocha derretida em alta temperatura, e ela é a camada mais próxima da crosta terrestre. A camada mais baixa é essa daqui, que está a cerca de 6.371 quilômetros abaixo da crosta terrestre. Ou seja, a camada mais baixa do planeta Terra. Pessoal, aqui a gente tem a mesosfera. Aí você me diz, oxe Lucas, mas a mesosfera não é uma camada atmosférica? Também, mas essa daqui é chamada de mesosfera porque está na metade, ó, se você for analisar. Aqui é o núcleo, aqui é o manto, e aqui é a mesosfera, aqui é a astenosfera, aqui é a litosfera, certo? Então ela está praticamente no meio, aqui a litosfera, a astenosfera, mesosfera e por último a endosfera. Aqui está. Pessoal, agora que eu esqueci de falar para vocês também que nos dois mantos, tá? Nos mantos, aliás, para generalizar, tem magma. Por isso que eu fiz essa setinha aqui, ó, para indicar que também tem magma derretido em alta temperatura. Pessoal, finalizando o conteúdo sobre as camadas da Terra, aqui a gente tem a última, a endosfera, dividida em núcleo externo e núcleo interno, ou núcleo superior ou núcleo inferior. E aqui a gente vê essa camada dividida em duas. E, incrivelmente, pessoal, você sabia que o núcleo, cientificamente, ele é uma camada sólida, provavelmente por causa da pressão, né? E o núcleo é sólido, ele é literalmente sólido. E ele também é formado principalmente por metais. E ele é muito, muito quente, obviamente, né? Agora a gente vai para o conteúdo de placas tectônicas, que eu acho que muita gente aí estava esperando sobre esse conteúdo, né? Porque é um conteúdo muito, muito interessante. Tem muitas coisas abrangentes sobre isso e é muito legal, né? Bom, pessoal, para a gente iniciar o conteúdo sobre placas tectônicas, eu fiz essa imagenzinha aqui, que tem a placa A e a placa B. A placa B a gente vê que tá afundando, né? E a placa A a gente vê que tá meio que subindo e descendo, subindo e descendo. Que essa convergência, né, formou um vulcão ou uma ilha vulcânica. Pessoal, eu dei um exemplo de um movimento convergente entre as placas tectônicas, que basicamente, vamos supor que essa placa aqui é mais pesada. Para melhorar mais o conteúdo, ó, vou pegar essa lapiseira vermelha e essa daqui. Vamos mudar aqui, a gente vê que a placa vermelha, na visão de vocês, é a maior, então ela é mais pesada. Vamos supor que ela é mais pesada e é maior. Ela tá entrando em contato, ó, afundou. E esse afundamento aqui, ó, quando ela fica erguida assim, essa placa vai ficando assim e ela vai sendo queimada pela astenosfera, pelo manto aqui, ó. E essa placa aqui fica erguida. Esse é o movimento convergente entre as placas tectônicas. E aqui, ó, no momento em que elas se encontram, o magma pode vazar e pode formar vulcões, né? Vazar é uma expressão bem informal, mas a gente pode assimilar a isso, né? Bom, aí vocês perguntam, Lucas, qual é a diferença entre lava e magma? Que agora a gente tá entrando nesse conteúdo, a gente vai ver muito isso. Pessoal, a diferença entre magma e lava é que o magma é a parte pastosa que se encontra dentro
abaixo da crosta, né? Por exemplo, na câmara magmática, aliás, na câmara magmática do vulcão. Ali, aquela parte pastosa que está dentro do vulcão, ela ainda é o magma. Quando ela sai, ela vira lava. A parte, quando o magma sai, está externo, acima da crosta terrestre, ele é chamado de lava. Essa é a diferença entre os dois. Ao longo do conteúdo, vocês vão se acostumando, que a gente vai fazer bastante coisas em relação a isso. Provavelmente o seu professor também vai fazer coisas em relação a isso, né? Em relação à diferença entre magma e lava. Mas ao longo do que eu vai explicando aqui, a gente vai aprendendo junto, né? Bom, no seu livro pode estar diferente, mas no meu livro diz que existem 50 placas tectônicas no mundo inteiro. São muitas placas tectônicas, muitas mesmo. E a gente está na placa sul-americana. Olha, não vai cair para você falar cada uma por cada uma, mas ela é dividida em placa australiana, placa euroasiática, placa norte-americana, placa americana, placa africana, placa de arábica. Tem algumas placas que vão ter um nome diferente, como a placa de Nazca, a placa de Antártica, a placa da Escócia, existe também a placa indiana, placa euroasiática, existe a placa norte-americana, a placa australiana, e existem outras placas aqui também, né, no entorno do mundo. Existe também, caribenha, placa caribenha, caribenha, exatamente, placa caribenha. Fica ali perto do Caribe, ali, perto também do Caribe, ali fronteira com México e mais ou menos ali perto da Guiana, perto da Venezuela, mais ou menos ali em contato com a Sul-Americana e a outra placa que é a placa dos cocos, que é a placa em que encontra... Aliás, o México ele tá dividido em placa carimbenha, que o México faz parte da placa carimbenha, e ele também tem uma pequena partezinha, eu acho que é uma cidadezinha, que é bem pequeno aqui no meu mapa, que também está na placa de Cocos. O nome dela é assim mesmo, tá, pessoal? Existe a placa do Pacífico, e existe a placa do Mar das Filipinas, placa Juan de Fuca, mas você vai vendo aí por aí diversas outras placas, cara. São muitas placas tectônicas. E essas placas entrando em contato fazem um movimento, ou esse, ou o atrito, né? Que a gente vai ver agora esses movimentos especificamente. Pessoal, eu fiz aqui um pequeno resuminho sobre um nome chamado de correntes de convecção. Aí você me pergunta, Lucas, o que é correntes de convecção? Que nome estranho é esse? Bom, o movimento de corrente de convecção é chamado assim por causa do movimento do magma, que é feito ali na astenosfera, perto da litosfera. E esse movimento que provavelmente faz as placas tectônicas se moverem, né? Por exemplo, movimento convergente. A convecção, aqui dentro, aí vem e faz aquele movimento que eu expliquei para vocês. É basicamente assim que acontece a corrente de convecção. Se você ficar com muita dúvida ainda sobre isso, pesquise no seu livro. Se ainda permanecer a dúvida, você pergunta para o seu professor. Beleza, galera? Aí a gente vai entrar no movimento das placas tectônicas, que são divididas em 3. Eu já falei né? Mas eu vou explicar novamente esse que eu falei. Bom, vamos lá para o movimento convergente, como eu já expliquei para vocês. É assim, ó. Aqui a gente tem uma imagenzinha do núcleo, a astenosfera, a placa B afundando, porque ela é a mais pesada, e a placa A fazendo aquela convecção, né, através do magma. E se cair na sua prova assim, qual é o fenômeno interno que acontece pro movimento das placas tectônicas e tiver magma lá? Mano, teve muita gente que errou, inclusive eu errei quando eu tava fazendo minha revisãozinha sobre o conteúdo, mas logo depois eu corrigi porque eu vi que era fenômeno, não é o magma não é um fenômeno, é as correntes de convecção da Terra. Se não tivesse alternativa, obviamente a questão está errada, mas é as correntes de convecção da Terra. Correntes de convecção é o fenômeno que ocorre para as placas fazerem os movimentos que elas têm, né? Os movimentos básicos das placas tectônicas. Pessoal, eu esqueci de explicar. Quando o movimento convergente acontece, se cair na sua prova assim, ó, dê um exemplo do que pode resultar o movimento convergente.
Você pode falar que pode resultar em montanhas, em cordilheiras, aí você pode falar até do relevo, né? E aí, agora a gente vai ver a transformante, o movimento transformante. Aqui a gente tem, ó, uma placa, que a gente tem outra placa, né? Essa placa tá indo nessa direção, por causa, obviamente, das correntes de convecção. E essa placa tá indo nessa direção. E aqui a gente tem o atrito, né, entre elas, ó. Porque essa placa, ela tá fazendo muita pressão nessa placa e essa placa dá muita pressão nessa. E aqui a gente tem o atrito. Também a gente vai ver em outros vídeos sobre o atrito, né? Mas o atrito é basicamente a força que uma coisa exerce sobre a outra que causa como podemos dizer? Bom, voltando ao conteúdo, o atrito é a força que um objeto causa no outro em relação o contato entre esses dois objetos e causa uma força sobre o outro, que pode gerar até o mesmo fogo, né? E a gente vê aqui no movimento transformante esse atrito. Você pode colocar assim na sua prova, beleza, pessoal? Um exemplo sobre o movimento transformante qual o nome? As falhas. As falhas que são basicamente, por exemplo, a falha de San Andreas, que fica lá perto dos na verdade nos Estados Unidos. Aqui, pessoal, a gente tem, ó, o movimento divergente, que é quando as placas se afastam uma das outras. E aqui eu também dei o exemplo do magma vazando, né? Porque aí quando o magma literalmente vaza, acontece aí pode acontecer provocar uma ilha chamada ilha vulcânica. Também pode provocar um edifício vulcânico, se for uma área em que tiver uma área terrestre, né, não oceânica. Isso aconteceu, por exemplo, na ilha de Fernando de Noronha. Lá tem muitas ilhas que estão relacionadas às ilhas vulcânicas, né? E o edifício vulcânico a gente pode ter como a ilha de Java, na Indonésia. E aí o movimento convergente, né, pode causar tudo isso. E aliás, o divergente, né, pode causar as ilhas vulcânicas, que o magma vaza, e o edifício vulcânico, então o magma também vai vazar. Aí a convergente também pode causar montanhas, como eu disse pra vocês. Tem diversas coisas que essas mesmas podem causar. E pra não eu vou resumir aqui o último conteúdo, que é as fossas oceânicas. As fossas oceânicas, por exemplo, a gente tem aqui o movimento convergente. Quando essa afunda, aqui a gente tem uma parte que fica sem nada, né? Fica vazia aqui. E se o magma não vazar a tempo, a água entra, né? E isso pode ser uma coisa, pode ser um lugar muito profundo. É o que acontece nas Fossas das Marianas, que lá é um lugar onde tem mais de 11 quilômetros de profundidade, galera. É muito, 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 muito baixo. É muito próximo ali da astenosfera. Mano, é muito, muito baixo. É um lugar onde o movimento convergente pegou com força, cara. Porque, de forma informal, pegou com força, né? Porque ali é um lugar onde é muito profundo, é o ponto mais profundo que o ser humano consegue alcançar, porque o ser humano até hoje não conseguiu alcançar o fundo das Fossas das Marianas por causa da pressão, que lá é muito, muito baixo. Pessoal, obrigado por assistir esse vídeo, desculpa o vídeo ter sido tão longo, mas é porque esse conteúdo é muito legal, eu fiquei enrolando algumas partes, como nas placas, na quantidade de placas tectônicas. Galera, espero que tenham gostado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem, deixem um like, inscrevam-se para que esse vídeo alcance mais pessoas. Obrigado, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, que também eu acho que vai ser de geografia. Valeu, até mais, tchau!